Pronto ou pronta para continuar os nossos exemplos aplicando a tabela 5 da CDD? Então, fica comigo que depois da vinheta a gente inicia. Fala, minha galerinha linda! Sou a professora Gui, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Bíblio Responde. É tua primeira vez aqui conosco? Eu te peço para dar uma paradinha, vai aqui ao lado, vai na sugestão, assiste as aulas anteriores e depois vem para cá. Depois corre pro abraço. Afinal de contas, nós estamos já na nossa aula CDD, parte 11. E hoje nós iremos estar dando continuidade à nossa tabela 5, que diz respeito a grupos étnicos e grupos nacionais. Nós já vimos que a tabela 5, ela pode ser aplicada em todo e qualquer esquema, ou seja, em toda e qualquer classe principal, tá? Por quê? Porque ela tem como objetivo incluir ao assunto um aspecto de nacionalidade. Isso quer dizer que ele vai incluir ao assunto um aspecto étnico ou um aspecto voltado para a nacionalidade. Isso, a grosso modo, quer dizer que vai incluir no nosso assunto principal uma raça específica, um povo específico. Não é língua e nem é o país, e sim é o povo que vive em determinada região. De acordo com Matos, essa é a visão que nós temos via web DIUI da nossa tabela número 5 da CDD. Porque se você ainda não sabe, a 23ª edição da CDD, ela agora está online. Você pode ainda continuar comprando na versão impressa, mas ela agora está na versão online. E aí, esse é a forma como a gente consegue observar a nossa tabela número 5. Nós já vimos na nossa aula anterior que a tabela 5, como ela é voltada para a raça, e nossa CDD, ele é um sistema decimal, sempre vai subdividindo. Então, eu tenho a classe principal que vai dividir. Então, a primeira camada recebe o nome de divisão. A segunda camada recebe o nome de seção. E assim vai embora. E esse divisão em grupos e subgrupos acontece em todo o nosso sistema, tanto na parte das classes principais, quanto na parte dos nossos assuntos auxiliares. E a nossa tabela 5, que vai olhar para a etnia ou nacionalidade, apresenta esse esqueminha que Souza já nos apresenta traduzido para a língua portuguesa. Então, nós temos de 03 a 04 voltado para a raça, onde eu tenho 1 é a norte-americana, 2 britânico, inglês e anglo-saxão, 3 os germânicos, 4 povos latinos modernos, 5 os italianos, romanos, grupos relacionados, 6 espanhóis e portugueses, é aqui que nós entramos, 7 outros povos itálicos, 8 os povos gregos e povos relacionados e o 9 todos os grupos, todas as nacionalidades que não foram contempladas na nossa tabela. Por isso que ele está lá dentro de outros grupos. E nós já vimos que a nossa tabela número 5, ela pode ser aplicada em 3 casos. No caso 1, a gente diz o seguinte: a tabela 5, ela é aplicada diretamente ao esquema, como foi a nossa aula passada. O caso 2, ele fala que a nossa tabela 5,
ela vai aparecer após a inclusão do nosso subdivisão padrão, a nossa subdivisão padrão, especificamente o 089. E no nosso caso 3, o meu T5, a minha tabela 5, ela vai ser utilizada após o meu número, sendo que esse número também foi retirado de uma outra tabela, ou seja, de um outro número auxiliar, que passa a ser automaticamente o meu assunto principal, ok? E para que a nossa aula não fique muito pesada, hoje nós iremos partir para o abraço com o nosso exemplo do caso número 2. Preparado? Preparada? Então, vamos nessa. Hipoteticamente, você sabe que a gente nunca faz processo técnico com o título da obra. Eu tenho que, para fazer o meu cabeçalho de assunto, eu tenho que folhear a obra, ler a obra, namorar com a obra, entender a obra. Eu só vou colocar o meu cabeçalho depois que eu tiver certeza absoluta do que a obra representa. Mas, hipoteticamente, que eu trago apenas como se fosse o título da obra, para a gente não se perder, ok? Tá? E aí, vamos lá. Vamos fingir que eu tenho uma obra e eu trago para você fazer o processo técnico, já que você é da minha equipe, da nossa biblioteca. E a obra, ela tem como título Artes Plásticas, esculturas africanas. Então, vamos nessa. Qual é o nosso primeiro passo? Namorar a obra, né? A gente entende a obra, vê o que a obra trata. Depois que tem certeza do que ela trata, aí eu vou fazer o meu primeiro rascunho de cabeçalho. Então, a primeira versão do meu cabeçalho de assunto. Então, aquela obra que tinha por título Artes Plásticas, Esculturas Africanas, aí a gente faz a perguntinha besta. Eu vou colocar artes plásticas? Lembra da nossa regra 1, quando a gente vai estabelecer o nosso cabeçalho? É você focar especificamente no que a obra trata. É como se tu colocasse no funil e você vai, o que sair é o assunto mais específico. Então eu vou colocar artes plásticas? Não. Por que eu não vou colocar artes plásticas? Porque artes plásticas vai envolver tudo. Então vai envolver pintura, vai envolver escultura, vai envolver desenho, vai envolver colagem, vai envolver... Tá entendendo? Então, se eu coloco artes plásticas, eu tô errada, porque eu tô dizendo que essa obra vai falar de tudo e todos, não é? E, na verdade, é só um tipo, é uma categoria dentro do assunto geralzão, que é escultura. Então, eu já vou estabelecer que o meu assunto que vai entrar no nosso funil, artes plásticas, ele sai escultura. E se eu também deixo só escultura, eu também estou geralzão. Escultura do Brasil, escultura da França, escultura do México, escultura da África, tá sacando? Então, eu também não posso colocar só escultura. Eu tenho que dizer, essa escultura está ligado a que ou a quem? Nesse caso, a quem? Porque se é escultura africana, significa que eu estou fazendo a escultura que é desenvolvida pelo povo africano. Então, meu cabeçalho de assunto, eu coloco escultura africana. Eu não posso deixar só escultura,
porque senão ainda tá geralzão. Então eu tenho que sempre ir afinando, afinando, afinando ou delimitando, que é o nome correto, delimitando, 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 até chegar no que é realmente o nosso foco. Até aqui, tudo tranquilo? Qualquer coisa, bota a dúvida nos comentários que eu respondo com todo prazer, ok? Então, fiz o meu cabeçalho. Segunda coisa que nós temos que fazer é não esquecer que a nossa CDD, ela é em inglês. Então, eu vou ter que pegar o termo escultura e pegar o termo africana e vou ter que colocar na língua inglesa, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar, fiz nosso cabeçalho de assunto, vamos lembrar da nossa língua portuguesa, como a gente faz até agora, quem é o assunto principal, o que resta é o assunto auxiliar. Na língua portuguesa, quando a gente faz análise sintática, nós temos o sujeito. Dentro do sujeito, eu tenho o núcleo do sujeito e tenho os ADN, né? Que é o adjunto adnominal. Então, o ADN vai ser um artigo, vai ser um adjetivo e assim vai embora. E o núcleo é aquele coração que não pode sair nunca. Então, eu tenho escultura africana. Quem é que não pode sair nunca da minha frase? Para eu entender, eu vou ler de forma separada. E você vai me dizer se você entende ou não. Então, eu chego para você e falo escultura. Tu entendes, sim ou não? Escultura. Agora, eu vou chegar contigo e vou falar africana. Entende? Africana. Qual dos dois termos tu chegaste comigo e falou assim, o quê? De quê? Não entendi. Escultura ou africana? Africana, não é? Porque quando eu falei escultura, você entendeu. Ok. Agora, quando eu falo africana, é isso que tu vai fazer. E vai pensar automaticamente numa mulher que nasceu na África. No mínimo. Ou então tu vai falar bem assim, o que é que tem? Então, significa que o escultura, que é aquele que sozinho, como se fosse um verbo intransitivo, tem sentido completo, é o meu assunto principal. O africana, como se fosse um verbo transitivo, precisa de complemento para poder ser entendido, é o meu assunto auxiliar. Então, até aqui, entendeu por que o escultura passa a ser o principal e o auxiliar passa a ser o africana? Ok? Beleza? Podemos conseguir prosseguir? Então, vamos nessa. Então, eu vou colocar no meu assunto principal escultura, mas eu já passei para o inglês, tá? Então, coloco a palavra escultura. E o que resta é o assunto auxiliar. E quem que restou? Africanos, não é? Então, também coloquei já em inglês, né? Assunto principal. Você já sabe que se é assunto principal, eu vou achar ou no volume 2 ou no volume 3. Por quê? O volume 2, ele contempla os esquemas ou classes principais de 000 a 599. O volume 3 contempla os esquemas ou assuntos principais do 600 a 999. Então, por isso que falou em assunto principal, falou em esquema. Falou em esquema, ou vai ser volume 2, ou vai ser volume 3. Se eu falo
assunto auxiliar, automaticamente é volume 1. E dentro do volume 1, eu tenho 6 tabelas. Como eu quero africanos, é povo, povo africano, é raça. Se é raça, eu já sei que eu vou para o volume 1, tabela 5, porque a tabela 5 que é a tabela que se volta para aspectos étnicos e aspectos de nacionalidade. Ok? Então, esse é o nosso segundo passo. Então, o primeiro, eu faço o meu cabeçalho. O segundo passo, eu estabeleço quem é o assunto principal, quem é o assunto auxiliar. Para eu não ficar doida, porque, escultura, ou volume 2 ou volume 3. Aí eu vou ficar igual uma louca procurando lá no volume 2, desse tamanho. Depois lá no volume 3, desse tamanho. Depois eu vou lá no meu volume 1, tabela 5, ficar folheando até chegar no africano. É desse tamanho, mas ainda eu vou ter que ficar procurando? Não. Nós iremos, já fiz o meu cabeçalho, já estabeleci quem é o AP e o AA. Agora, o primeiro volume da CDD que você vai pegar para abrir é o volume 4. Então, passo 1, faz o cabeçalho. Passo 2, estabelece quem é o assunto principal e o assunto auxiliar. Passo 3, abre o volume 4. Por que, Guilhermina? Porque o volume 4 é o nosso índice. E é ele que vai te direcionar mais ou menos para volume 2 ou volume 3. E lá na tabela 5, qual é o número que tu vai ter que procurar? Sacou? Tu não precisa ficar desesperado ou desesperada. Vai lá no volume 4. Então, primeiro passo, eu vou no volume 4, achar o número de escultura. Depois, no próprio volume 4, eu vou lá achar o número de africano. Tá? Eu sempre faço pela ordem. Então, eu vou primeiro na letra S, depois eu vou na letra A. Então, vamos lá no nosso volume 4. Como escultura em inglês começa com a letra S, você já vai folheando lá para a letra S. E você vai começar a ler onde nós estamos, não é? Então, nós temos aqui, deixa eu colocar a canetinha para ficar mais fácil. Então, a gente vem olhando, vai fazendo, vai lendo, e eu acho aqui, olha aqui, gente. Tá aqui, escultura. Aí, olha aqui o que ele coloca para mim, 730. Então, primeira coisa que eu vou fazer quando eu achar o que eu quero dentro do meu índice é pegar o caderninho, pegar o meu lápis e colocar esse número que ele está me mostrando. Então, escultura 730. Então, tá aqui. Escultura, você já anota. 730. Não fiz nada ainda. Tô lá no volume 4 ainda, ok? Agora, eu continuo no meu volume 4, eu vou até a letra A e achar africanos. Só que eu tenho que achar em inglês. Aqui eu esqueci de traduzir para vocês, não é? Mas vamos lá na nossa letra A e vamos achar africanos. Então, aqui no nosso volume 4, lá na nossa letra A, aí eu vou começar a folhear, né? O que que eu tenho, onde eu tenho. Aqui é africano? Não, aqui são religiões africanas, tá vendo? Tal, aqui, não, olha aqui, africanos, do jeito que eu quero. E aí, o que que acontece? Olha aqui, só para você ver, ele automaticamente, ele já diz para ti. Africano, por ser uma raça,
você vai achar na tabela 5, no número 96. Então, automaticamente eu vou para o meu caderninho e lá no meu Africanos eu já vou colocar 69 e vou colocar esse meu hífenzinho aqui. Por quê? Porque lá apareceu esse hífen. E tu lembras o que é esse hífen? Ele quer dizer que antes desse número eu vou ter um assunto, eu vou ter um outro número, ou seja, o número principal, tá? Então, por isso que a gente coloca o hífen para você saber que esse assunto, esse número, ele vai aparecer após o assunto principal, tá? Perceba a diferença. Aqui tinha algum hífen? Não. Então, aqui é o meu assunto principal e esse é meu assunto auxiliar, tá? Mas eu não posso cair na besteira. Agora achei, Guilhermina, já achei escultura, já achei africano, então o meu número já vai ser 730.96. Acabou, escultura africana. Não faça isso. Não caia nessa besteira de se basear só no meu índice. Ele é indicativo, ele não é definitivo. Então, depois que a gente faz o passo 3, que é abrir o nosso índice, anotar os números, agora vem o passo 4. É eu ir até cada aspecto. Meu aspecto 1 vai ser quem? O assunto principal. Então, eu vou lá no 730. Volume 2 ou volume 3? Volume 3. Então, automaticamente, fecho o meu volume 4 e vou abrir o meu volume 3. Abri o volume 3 no número que ele mandou, 730. E tá aqui mesmo, ó. Artes plásticas e escultura. Tá bem aqui. Lembra que toda vez que a nossa CDD tem a sumarização, tá aqui o meu sumário, nós somos obrigados a ler esse sumário, não é? E aí o que a gente verifica aqui? Na parte de escultura, eu verifico isso aqui, ó. Quando no teu sumário você automaticamente verifica 730.01a.09, que é a subdivisão padrão, mas perceba que aqui eu tenho duas, aí depois ele bota ponto 1a.9, olha aqui, ó, subdivisão padrão para artes plásticas. É essa que eu quero? Não, tem nada a ver. Então, esse daqui, ó, para mim não serve, porque eu não quero artes plásticas, eu quero escultura. Mas olha aqui, ó, subdivisão padrão de escultura. Então, significa o que, Guilhermina? Que eu sou obrigada a agregar ao número 730 a subdivisão padrão. Se fala subdivisão padrão, meus amores, vocês não vão pensar. Automaticamente nós estamos falando da tabela 1. Então significa que entre o número principal e a minha tabela 5, que são os africanos, eu tenho que encaixar no meio deles a tabela 1. Por quê? Porque quem manda em mim é a CDD. E a CDD está claro na sumarização. Se eu tenho escultura e eu tenho que ter a minha subdivisão padrão, que vai variar de 1A.1 a 9. Então, significa que peguei o número 730, eu vou até diminuir mais aqui, que eu não tinha visto. Deixa eu me diminuir mais. Agora sim,
Você está vendo a nossa CDD, não é? Então, eu tenho o meu número principal, está aqui, 730, não é? E ele obrigatoriamente está puxando a minha subdivisão padrão. Então, tu já deixa anotado, 730. Só que nós vamos ter que ir lá para a tabela 1 agora, entre o número ponto 1 a ponto 9, para saber quem é que se encaixa no perfil da obra que eu estou fazendo a minha análise. Então, vamos lá. Eu já tinha a minha escultura, 730. Eu já tinha meu africano, que é o 96. E agora nós temos que ir para o volume 1, tabela 1, para ir para a subdivisão padrão. Então, vamos fechar o nosso volume 3, que eu já tenho 730, ele mesmo, tá? Vou agora abrir o meu volume 1, mas ainda na tabela 1. Então, vamos até a nossa volume 1, tabela 1. Então, tá aqui. Volume 1, tabela 1, tá aqui, ó. Tabela 1. É bom que ele já tem esse númerozinho, para você não ter que ficar igual um louco procurando ou louca procurando. Então, tá aqui, minha tabela 1. Como sempre, que é show a nossa CDD, sumarização. Então, dentro da sumarização, vamos ler. Ele não falou que tem que ser de ponto 1 a ponto 9? Então, tem que ser ponto 1 a ponto 9. Quem é que eu vou escolher? Psicologia e teoria? Não. Miscelânea? Não. Dicionário, enciclopédia e correlatos? Não. Tópicos especiais? Não. Publicação seriada? Não. Organização e gestão? Não. Educação, pesquisa e tópicos relacionados? Não. História e descrição com o respectivo povo? Já deixa um pinguinho aqui. Tratamento histórico, geográfico de pessoas? Não. Então, pronto, gente. Achei o que eu quero. É o ponto 8. Então, é o 08, que está aqui, ó. História e descrição com respectivo tipos de pessoas. Então, tá aqui. Não é povo africano? Não é uma raça específica? Um tipo específico de pessoas? Então, é o 08. Já vou lascar-lhe 08? Ainda não! Nós vamos agora continuar folheando até chegar no 08. Cheguei no 08, que novamente tem outro sumário. Aí tu vai falando assim, Guilherme, eu tô desistindo, não quero mais saber, né? Não, é fácil. É só seguindo a nossa CDD. Agora, dentro do 08, eu quero povo africano. Eu quero homem? Não. Eu quero mulher? Não. Eu quero gente jovem? Não. Tá sacando? Eu vou verificar até onde chega o que eu quero. Olha aqui, ó. Grupo racial, étnico e nacional. Grupo africano. Povo africano. Raça específica. Então, tá aqui o meu número. Dentro do 08, eu vou ter mais específico ainda. 089, que é o que eu tô querendo, ok? Então, eu venho aqui, quando chega no meu assunto, na minha subdivisão padrão, eu já coloquei o meu 089. Agora sim, eu tô na sequência certa, ó, assunto principal. Ele mandou colocar a subdivisão padrão, aí cola no assunto principal e depois eu venho para confirmar se 96 realmente é o meu povo africano. Geralmente é, tá? Quando é povo, país, geralmente já é esse mesmo. Mas a gente confirma bonitinho lá na nossa CDD para só fazer essa confirmação, tá?
Mas aí você tem que lembrar da nossa aulinha lá na nossa primeira vez. Tu lembras que toda vez que a gente for fazer o processo de síntese e o nosso número principal, o assunto principal, apresentar 0, o que nós temos que fazer? Você lembra? Então, nós temos aqui, escultura 730. Olha aqui, eu tenho o número 0. Toda vez que tivermos que fazer síntese e o meu número principal, o número do meu esquema, tiver o número 0, nós somos obrigados a cancelar esse 0. Então, o meu número base de escultura passa a ser 73 e não 730. Lembras? Vai ter que fazer síntese, sempre eu tenho que olhar o meu número principal. Se tiver 0, sai cortando todos os teus zeros. No meu caso, cortei o 0 do 730. Então, o número base, 73, que o nome correto, a forma correta de falar, número base, 73. Agora sim, lembra da valsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim vai embora. Então, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim vai embora. Agora, eu vou unindo os números de 3 em 3. Então, escultura africana passa a ser 730, ponto, que é a única pontuação que tem na CDD. 899, espaço 6. Por quê? Nós temos que cortar o 0 do meu número base, do meu assunto principal, e unir de 3 em 3. Então, esse é o primeiro grupo, esse é o segundo grupo. E aí, vai fazendo assim sucessivamente. Ok, meus amores? E com isso, nós vamos terminando a nossa aulinha. Se porventura você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, nos siga nas redes sociais. E não esquece, compartilhe esse vídeo com teu colega ou tua colega. Afinal de contas, se ele é importante para ti, é importante para os outros também. Fique com Deus, fique em casa e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!